e vou compartilhar minha tela com vocês, que aí a gente grava isso aqui. Então vamos lá. Então estava dizendo, agora está gravando, que aí quem não puder assistir ou quem quiser rever a aula depois vai ter essa oportunidade, tá? Estava dizendo sobre o que é isso da matemática discreta. Diferente do que vocês estão acostumados, a matemática, vou colocar aqui a introduçãozinha da matemática discreta. Do que vocês estão acostumados, matemática, até o momento, né, nos cursos de ensino médio e e, e graduação em geral, tirando o curso de graduação em matemática ou estatística, que é voltado para a área específica, né, para desenvolvimento de matemática e estatística, o curso usa matemática como ferramenta. Né? Por exemplo, engenharia usa matemática como ferramenta, não como foco de estudo. Física usa matemática como ferramenta, não como foco de estudo. Vocês vão precisar usar matemática de duas formas, como ferramenta e como foco de estudo. Só que uma matemática específica, uma matemática para algoritmos, né? Pressupondo aí que a gente está num curso de computação. Né? Então, a matemática discreta, ela vai começar com duas partes. A gente vai falar de análise de algoritmo, né? Primeira coisa, a gente vai trabalhar com a introdução à análise de algoritmo, que é demonstração, recorrência e análise de algoritmo. O que é análise de algoritmo? Até hoje, quando vocês projetam um algoritmo, implementam um algoritmo, você quer saber se ele funciona, vocês fazem o que exatamente? Basicamente, teste. Pega um exemplo, testa. Pega outro exemplo, testa. E outro exemplo, testa. Outro exemplo, testa. E assim sucessivamente. Né? Até você achar que você cumpriu uma grande quantidade de casos e aí dá por resolvido o problema do algoritmo, certo? Até o momento a gente não está muito preocupado se o algoritmo é bom ou se é ruim. A gente está preocupado se o algoritmo resolve o problema que o professor mandou, certo? Então, esse é um outro ponto. Primeira coisa é saber se o algoritmo funciona, que a gente faz teste, e até o momento a gente não está preocupado com a qualidade do algoritmo, se ele é bom ou se ele é ruim. E, aliás, o que seria um algoritmo bom, o que seria um algoritmo ruim? Então, esse tipo de pensamento gera problemas conhecidos na computação como bug. Né? Você testa lá 1000 casos para um algoritmo importante. E aí, no caso 1001, lá tem um caso diferente que o algoritmo não previa, e aí dá o famoso bug. Né? Que o Windows é tão famoso por isso. Agora menos, mas no passado o Windows era bem problemático com os bugs dele. Porque ele era um sistema baseado em testes. A correção do algoritmo, né, a análise do algoritmo era feita baseada em teste. Né? Só que tem algoritmos, tela azul, exatamente, o famoso tela azul do Windows lá, que o Bill Gates até hoje se arrepende de ter colocado aquela tela azul que virou piada. Mas, enfim, tem casos onde não existe a possibilidade de falha. Então, não é com teste que você resolve o problema. Exemplo, imagina um algoritmo embarcado num sistema de aviação, dentro de um avião de grande porte, né? Um Boeing, aí um A300, uma coisa, um 727, 747, são aviões que cabem 200, 300 pessoas. Não existe a possibilidade de um software dentro de um algoritmo, de um avião desse, da tela azul. Não há possibilidade disso, nem entra esse tipo de sistema. Então, são sistemas aonde ele é feito uma prova de correção, onde é provado matematicamente que não é possível haver bugs no algoritmo, certo? Imagina um sistema que gerencia a Bolsa de Valores de Nova York. Você faz ideia quanto de dinheiro passa por dia na Bolsa de Valores de Nova York? Eu não faço ideia, mas eu sei que é muito. Então, não existe a possibilidade do sistema travar. Imagina, aconteceu em 2007. 2007 aconteceu um problema. Eu sou da área de telecomunicações também.
que teve uma falha de sistema, né? Aí no caso não foi software, nem foi telecomunicações, foi sistema elétrico, que caiu o sistema bancário de Portugal durante uma tarde no final do mês, ou no começo do mês, uma coisa assim. Você imagina você parar todo o sistema bancário de um país durante um dia. Tem noção de quanto que se perde com isso? Então, esse tipo de coisa não existe a possibilidade de falha. Então, a gente vai começar a entender agora como que se trabalha a correção de algoritmo, como se trabalha, como se prova algoritmo. Do ponto de vista matemático, né, para a ciência da computação, o algoritmo ele é um teorema que precisa ser provado. Então, o algoritmo é uma propriedade de um conjunto de dados. Você tem um conjunto de dados e uma regra. Então, o teorema é aquela propriedade. Aquele teorema ele tem um resultado, aquele algoritmo ele tem um resultado. Tá? E aí você prova matematicamente que seu algoritmo chega sempre no resultado que você espera. Óbvio que aqui a gente vai estar no segundo período, a gente vai usar testes acadêmicos, né? Exemplos de livro e assim sucessivamente, mas a gente precisa entender esse processo. Hoje, em particular, a gente não vai chegar nisso, a gente vai falar de indução matemática, que é a ferramenta matemática para prova de algoritmo. Vamos falar disso, tá? Mas eu estou falando primeiro sobre correção de algoritmo, que é onde a gente vai chegar mais para frente. Dentro da análise de algoritmo, que é o foco do nosso curso, primeira parte do nosso curso, cadê? Análise de algoritmo. Vou deixar aqui. Hoje a gente vai falar de indução, né? Então, essa parte de análise de algoritmo, a primeira parte do curso, que é análise de algoritmo, ele vai ser dividido em indução, demonstração de correção, recorrência e recursividade e análise de algoritmo. Essa última parte de análise de algoritmo aqui, a gente vai avaliar a qualidade do algoritmo, o desempenho do algoritmo, do ponto de vista computacional. Quando eu estou falando do ponto de vista computacional aqui, eu estou interessado em número de operações que o algoritmo realiza. Eu vou dar um exemplo real, que foi o exemplo que aconteceu comigo, né? E aí, para dar esse exemplo, eu vou contar um pouquinho da minha história acadêmica. Eu sou professor de matemática, formado em matemática, licenciatura em matemática para ser professor de matemática. Fiz mestrado em computação, que na graduação me interessei pela área de computação. Depois eu acabei indo para a engenharia elétrica na área de telecomunicações, né, para o doutorado. Mas lá quando eu fiz mestrado, eu saí do curso de matemática, a gente só tem uma matéria no curso de matemática, que é a introdução à programação. Tá? Então eu saí do curso de matemática sabendo muito sobre demonstrações, mas não sabia demonstrações dentro de algoritmo, não sabia analisar o algoritmo ainda. E essa única matéria dava para a gente um conhecimento básico, sei lá, for, if, else, coisinhas muito básicas mesmo. Sabia vetor e matrizes, não tinha mais outras estruturas de dados que a gente aprendia. No curso do mestrado, o professor de análise de algoritmo passou um problema, o problema sobre número primos. Era uma propriedade para encontrar número primos lá numa certa situação. Então, pegou o problema, matematicamente eu peguei aquele problema, você faz algumas contas, algumas hipóteses, resolvi aquele problema. Eu falei, o caminho para eu encontrar essa solução é esse. Fiz o conjunto de passos, né? Provei matematicamente que aquilo funcionava, né? Que a gente precisava provar, fazia parte, e depois eu fui para a implementação. A implementação era num servidor que ainda existe até hoje, de uma universidade espanhola, que você lê lá o problema, você escreve o código e submete, o servidor te dá um ranking. Vai ranquear a sua solução, né? Das especificações do problema. Só que antes de submeter, eu peguei, obviamente, implementei no meu computador e fui testar o meu algoritmo. Botei para rodar o meu algoritmo e efetivamente o algoritmo funcionou. Só que para obter a solução, meu computador, que na época era um computador que tem menos processamento do que seu celular hoje, mas enfim, resolveu em 40 minutos. Ficou lá processando por 40 minutos e deu a resposta que eu queria. Ótimo, para mim está resolvido, do ponto de vista matemático. E aí eu fui ler as especificações para submeter. Dentre das especificações,
tinha tempo de processamento. E o tempo de processamento era, no máximo, 2 segundos. Aí, de 2 segundos para 40 minutos, você tem duas ordens de grandeza. O que acontece? Não era o computador da universidade que era um supercomputador. E nem era o meu computador que era muito ruim. O que era muito ruim era a minha solução, o meu algoritmo. Então, assim, eu obtive a solução, né? Só que computacionalmente era inviável para o problema. Então, aí eu comecei a perceber, talvez eu acho que foi o objetivo do professor, a importância de análise de algoritmo, de analisar a qualidade do algoritmo, tá? Esse foi um exemplo acadêmico. Agora eu vou dar um exemplo real. A gente participou de um projeto com a Arcelor para um problema específico do convertedor da Arcelor. É o que converte ferro e transforma o ferro em aço, né? Então tinha lá um problema computacional de otimização e tal. A empresa veio até o IFES, perguntou quem podia resolver. Eu me dispus a fazer, né? Tinha um aluno de mestrado trabalhando e a gente fez o problema, equacionou o problema, conseguiu modelar matematicamente e resolveu o problema. O meu problema foi resolvido em 1 minuto e meio a 2. Dependendo do caso, a resposta saiu 1 minuto e meio a 2. Você pensa, nossa, 1 minuto e meio para computação, assim, você apertou o botão, é um gole no café e volta para o trabalho. Beleza. E aí eu fui apresentar a solução para a Celor. O cara achou, não, sua solução tá boa, só tem um problema. Eu não posso esperar mais 15 segundos. Então, quer dizer, esse 1 minuto e meio também não resolveu o problema. 1 minuto e meio é bom, é bom, é bom. É bom para quem? Para quem precisa, não é bom. Então, eu tive que refazer, mudar totalmente a estratégia. A gente mudou, usou até a modelagem, teve que mudar, começar basicamente do zero. Eu utilizei o que eu fiz depois? Utilizei. Utilizei o que eu fiz, que do ponto de vista computacional era melhor, né? Desculpa, do ponto de vista de solução, eu obtinha uma melhor solução para poder validar o outro que resolvia mais rápido, né? Mas eu precisava resolver em 15 segundos. Tá? O cara falou assim, olha, eu não posso parar 300 toneladas de aço durante 1 minuto e meio no ar. Não dá, o consumo de energia e o tempo gasto é inviável para a empresa. Então, enfim, era o que a gente tinha no momento ali. Então, são 2 exemplos de análise de algoritmo aí que eu acho interessante mencionar. A segunda parte do algoritmo usa, a gente vai estudar ferramentas para grafo. Ferramentas, eu estou dizendo algoritmos, né? Algoritmos para grafo. O que é grafo, professor? Grafo vocês estão vendo na minha tela, é esse aqui. Bolinha e tracinho, tá? Então, eu quero ferramentas para lidar com isso aí. Por exemplo, problema famoso do caixeiro viajante. Imagina que eu saio aqui da bolinha 1, eu vou chamar de nó, tá? E as ligações eu vou chamar de arestas. Então, eu vou sair do nó 1, eu preciso... Olha mais gente chegando. Eu preciso percorrer todos os nós e voltar para o nó 1. Esse é o problema famoso do caixeiro viajante. Vocês devem estudar. Quem não estudou, ainda vai estudar no curso com certeza, porque ele é um problema importante para a computação. E aí eu quero fazer isso com o menor custo possível. Essas arestas têm valores, vocês estão vendo, então eu quero fazer isso com o menor custo possível. Tem uma infinidade de possibilidades. Não infinito, mas infinidade no sentido de muitas possibilidades, né? Do ponto de vista de probabilístico aqui, eu tenho uma combinação quase que fatorial. Esse aqui não é fatorial, mas, por exemplo, se eu pegar um caso completo, ele é fatorial, né? Eu tenho aqui 6 nós, seria fácil calcular quantas combinações eu tenho possíveis, né? Então, começo de um nó, eu tenho 5 possibilidades. Vou para outro nó, eu tenho 4 possibilidades. Vou para outro nó, eu tenho 3 possibilidades. E assim sucessivamente, tá? Então,
Isso cresce do ponto de vista fatorial, ele cresce fatorialmente, certo? Então, fazer análise de algoritmos que resolvem esse problema também é bem complicado, né? E aí, caminhar por aqui, a gente vai descobrir um monte de coisas e um monte de estruturas de grafos, como árvores de compressão, por exemplo. A gente vai estudar como que funciona o JPEG, para um exemplo bem computacional, bem prático, assim. Como que é feita a compressão de imagem JPEG, com um código chamado código de Huffman. Tá? A gente vai estudar ele quando se estudar os grafos. Ok? Beleza. Então, falei aqui um pouco de grafo, falei um pouco do que estuda, vou apagar aqui, vou reforçar a ideia aqui do compartilhamento. Espera aí, deixa eu... Não era isso que eu queria, não. Copiar o link de novo. Copiar o link de novo. Para quem chegou depois, estou postando aqui no chat o link para vocês acessarem um documento lá no Google Docs e postar o e-mail de vocês. O objetivo é colocar vocês como convidado da sala, essa sala virtual, para não ter que ficar aprovando toda vez a entrada de vocês. Certo? É só receber o convite, aceitar o convite, você já faz parte da sala. E peço ainda aí que vocês compartilhem isso no grupo de WhatsApp de vocês, etc e tal. Ok? Vamos percorrer aqui o AVA. Então, o AVA até agora tem um descritivozinho do que a gente vai fazer, o livro que a gente vai usar, que é o livro da Judith Gerstling, certo? A gente vai usar o capítulo 2, 5 e 6 da Judith, certo? Que já estão aqui o PDF deles, tá? E aí tem uma coisa interessante, eu postei o livro, né? E postei o PDF com as soluções dos exercícios. Está em inglês, mas espero que o pessoal esteja aí, quem não está estudando inglês, que faça uma forcinha aí para estudar, porque é muito importante para a computação. Vocês vão descobrir, ou já sabem, que tecnologicamente falando, o português é língua morta. A língua que se usa é inglês. Né? Então, basicamente, é isso aí. Vocês estão com a minha visão, então tem aqui o plano de ensino que vocês não estão vendo, se vocês acessarem, e o cronograma. Já tem aqui. Eu não deixei aberto para vocês, que eu quero dar uma revisada antes de olhar, tá? Antes de divulgar para vocês. Tem aqui no começo aqui também da apresentação o link para a aula, toda quinta-feira, de 9 às 11, intervalinho de 10 minutos para a gente tomar uma água e usar o banheiro, tá? Mais o quê? Importantíssimo. É muito importante que vocês leiam o livro. Por exemplo, a gente pegou a seção 2.2. Essa seção tem algumas páginas, sei lá, 5, 6 páginas, talvez 8, não sei exatamente, não lembro exatamente. Leia o livro, faça um resumo do livro, tá? É importantíssimo isso. Fazer o resumo do livro. Essa matemática não é aquela que você está acostumada de olhar meia dúzia de regras e pronto. E vamos fazer o exercício. Não, não é. Ela é uma matemática de demonstração, de prova. Cada exercício é um exercício diferente. Professor, como é que eu vou saber a estratégia? Fazendo muitos, tá? Então, essa é a ideia aqui. Tem alguns vídeos que eu achei no YouTube que eu achei interessante, que vão complementar a nossa aula, certo? Se eu achar necessário, e se vocês acharem necessário, a gente pode estender esse nosso encontro, pode começar mais cedo e terminar mais tarde, tá? Tem alguns slides complementares e algumas outras coisas que a gente vai falando ao longo do curso, certo? Como eu disse, o curso vai ser tipicamente 2 provas e um trabalho. O trabalho vai ser um vídeo explicativo, onde vocês vão gravar um vídeo explicando alguns algoritmos, mas isso vai ser lá no final do semestre. Quando chegar na segunda metade do curso, eu vou divulgar para vocês a especificação do trabalho, tá? E 2 provas, que vão ser tipicamente lista de exercício com 24 horas para fazer. Basicamente, eu marco para começar às 8 horas da manhã e vocês entregam até às 8 horas da manhã do outro dia.
E essa é a ideia. A princípio vai ser isso, tá? Eu estou estudando a possibilidade de colocar mais um trabalho aí para diluir uma prova. Depois eu divulgo isso para vocês, por isso que eu não estou divulgando ainda o plano de ensino e o cronograma, mas até semana que vem a gente já tem isso. No mais, que eu tinha para dizer introdutório era isso aí. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? No chat, no microfone? A gente vai usar a biblioteca Pandas? Não. Ok. Nós não teremos trabalho de implementação a princípio. Eu estou pensando ainda, mas acho que não teremos trabalhos de implementação. Esse curso, ele é um curso de matemática para computação. Tanto que o nome do livro é esse, é matemática para ciência da computação. Tem livro que chama de matemática discreta, tem livro que chama de matemática concreta, tem livro que chama... Ah, por que chama matemática discreta? Muito boa pergunta. Muito boa. Qual a diferença? Qual o contrário de discreto? Discreto não é acanhado nesse caso, tá? Contrário de discreto é extrovertido. Matemática extrovertida, não. Na matemática, o contrário de discreto é contínuo. Em cálculo, vocês estudam ferramentas de matemática para problemas contínuos, que é derivada integral, tá? Tanto que lá, quando você estuda limite, uma das coisas de limite é provar que uma função ela é contínua. Quando que uma função é contínua? Quando ela é contínua em todos os pontos. Quando é contínua num ponto? Quando ela existe no ponto e quando o limite à esquerda é igual ao limite à direita. Isso é matemática contínua, cálculo. Do ponto de vista computacional, não existe matemática contínua, né? Do ponto de vista computacional, tudo é discreto, porque os números não são infinitos dentro do computador, a memória do computador é limitada. Então, tudo é contínuo. Tudo é discreto. Tudo que eu consigo separar, ele é discreto. Tudo que ele é enumerável é discreto, tá ok? É porque a gente... Peraí, apagou aqui. É porque a gente trabalha com lógica digital, é porque a gente trabalha com matemática e lógica digital? Não necessariamente. Não necessariamente. Até métodos numéricos, lógica fuzzy, mesmo lógicas não booleanas, continuam sendo aplicadas em matemática discreta. Tá? Eu vou colocar o slide aqui que vai ficar mais claro. Matemática discreta, a gente vai começar com a ferramenta de indução. A ideia de discreto é aquilo que é separado, tá? Então, a ideia de discreto é aquilo que ele é enumerável. Por exemplo, eu não consigo enumerar os números reais. Por que não? Porque entre quaisquer dois números reais, sempre vai ter um no meio. É só somar os dois e dividir que você acha do meio. Concordam com isso ou não? Entre quaisquer dois números reais, sempre tem um número no meio. Só que quando eu vou para números inteiros, entre o número 1 e o número 2, não tem número inteiro no meio. Então, eu consigo enumerar, eu consigo pegar os números inteiros e dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, e assim sucessivamente. Isso é ser discreto. Sim, isso que eu quis dizer. A gente... Isso, beleza. Então, espero que eu tenha respondido a pergunta aí. Como vocês estão vendo a minha tela, se eu não estiver olhando essa tela aqui para ver o chat, significa que eu não vou ler o que vocês estão no chat, eu não vou ver o que vocês estão no chat. Então, se você puder abrir o microfone e falar, prefiro. Se não puder, posta aqui, e aí quem tiver microfone, por favor, fala comigo. Ah, professor, o fulano, alguém falou isso aqui sim, assim, assado. Então, vocês estão vendo a minha tela aí, tá? Então, vamos lá para a nossa ferramenta matemática muito útil para computação, que é a indução matemática. O que é indução matemática? Eu vou do ponto de vista intuitivo, eu tenho o seguinte, olha só.
A indução matemática tem duas regras básicas. Primeira coisa, eu preciso provar. Imagina que eu quero mostrar que eu consigo subir uma escada. Então, eu tenho uma proposição e uma condição. A proposição seria: você consegue alcançar o primeiro degrau? Então, se eu consigo alcançar o primeiro degrau, eu consigo entrar na minha escada, digamos assim. Depois disso, eu tenho a seguinte condição: uma vez que eu estou em um degrau qualquer, eu consigo chegar no próximo. Certo? Então, pensa na seguinte situação: tem uma escada. A pergunta é: eu consigo colocar o pé no primeiro degrau? Beleza, consigo. A segunda proposição é: uma vez que eu estiver em um degrau qualquer, eu consigo chegar no próximo. Com essas duas afirmações, eu consigo dizer que teoricamente, eu consigo subir qualquer escada. Tudo bem ou não? Isso aqui é uma explicação que a gente dá para quinta série, né? Do ponto de vista formal, indução matemática é a seguinte: eu tenho uma propriedade, seja ela numérica, seja ela da computação, tem uma propriedade P. Se essa propriedade... Eu preciso de duas coisas. Primeira coisa, eu preciso provar que essa propriedade é válida para o primeiro elemento do conjunto. Esse 1 aqui não é o número 1. Esse número 1 é o primeiro elemento de um conjunto. Esse P de 1 pode ser o número 4, certo? Pode ser um desenho específico. Tá? A gente vai ver demonstrações onde que a gente usa desenho. Tá? Para todo K, esse A de cabeça para baixo significa para todo, tá? Então, para todo número, para todo K, se P de K for verdade, então P de K mais 1 é verdade. Então, eu pego um número genérico, certo? Mais um número específico, mais um número genérico, e consigo provar matematicamente que o próximo número dessa lista também tem essa mesma propriedade. Então, eu pego um número genérico, onde eu sei que essa propriedade é válida, e mostro que essa propriedade continua válida para o próximo elemento desse conjunto. Então, eu afirmo categoricamente que essa propriedade é verdadeira para qualquer elemento do conjunto. Certo? Tudo bem até aqui? Vamos para um exemplo prático. Né? Eu vou pegar o segundo exemplo aqui, tá? Por que eu vou pegar o segundo exemplo? Porque esse primeiro exemplo eu coloquei ele aqui, porque ele trata de árvore binária. Depois eu falo de árvore binária se der tempo. Eu volto em árvore binária. A árvore binária é uma ferramenta para grafos, tá? Uma ferramenta de grafos que também é usada na computação. Então eu quero provar que essa série, essa soma, é igual a n ao quadrado. Tá? Isso aqui, para quem não lembra, vocês vão falar bastante disso, a gente vai falar bastante disso nesse curso, porque oferece muitos exemplos para essa disciplina. Isso aqui é uma PA, né? É uma progressão aritmética, onde o primeiro termo é 1 e a razão é 2. Então, 1, somo 2 eu obtenho 3, somo 2, eu obtenho 5, e assim sucessivamente eu vou obter os números ímpares. E eu estou dizendo que a soma desses números ímpares, nessa condição, é igual a n ao quadrado. Se eu somar n números ímpares, eu tenho n ao quadrado, certo? Para provar que essa propriedade é verdadeira, eu preciso provar que ela é verdadeira para o primeiro caso, né? Que a gente chama de caso base, que é a base da indução. Depois eu vou supor que ela é verdadeira para um K qualquer e vou provar que ela é verdadeira para um próximo elemento. Ok até aqui ou não? Tudo bem? Ok, tudo bem. Beleza. Então vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Como assim supor? Efetivamente vou supor que é verdadeiro. Eu suponho o verdadeiro e provo para o próximo.
Ah, tinha mais um exemplo de grafo aqui que eu esqueci de mostrar. Não colei aqui. Vou fazer já já. Vou aproveitar que a janela está aberta e vou... Falei de grafos. Aqui tem um exemplo de grafo. Cada nozinho desse aqui é cada pedacinho, deixa eu dar um zoom maior aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho um nó, aqui é um nó, vem do lado esquerdo e parte para duas possibilidades, tá? Isso aqui foi um problema modelado em grafo. Vocês estão no segundo período, talvez enxergue isso de maneira mais longe, mas eu já enxergo isso batendo na porta da casa de vocês, que é o seguinte: esse sistema, não dá para ver, é da ArcelorMittal, tá aqui, ó. Um aluno nosso de mestrado foi estagiário na Arcelor e foi contratado pela empresa. Isso é muito normal na vida de vocês. Vocês vão ver, o curso de graduação passa mais rápido do que você imagina. Começou a trabalhar e estava trabalhando nesse sistema e foi fazer mestrado com a gente. Esse aqui é o sistema de correias transportadoras, desde do descarregamento do minério nos viradores, o pátio de empilhamento, o outro pátio de empilhamento, até o carregamento do navio. Então, o trabalho de mestrado foi o gerenciamento desse sistema de correias, tá? Então, a modelagem computacional apropriada para esse problema foi usando teoria de grafos, que a gente vai aprender no curso. É claro que eu não vou entrar nos detalhes do problema, mas, por exemplo, eu posso vir aqui e mostrar para vocês, que é rapidinho. Cadê? Aqui está o pseudocódigo do método que ele criou, né? Que tem um algoritmo do método que ele criou para o gerenciamento disso aí, né? Então, aí tem a solução ele tem a solução inicial, e aí tem os processos de melhoramento de solução, tem que provar o critério de parada, então tem estratégias de mudar o tipo de solução para melhorar a qualidade da solução, e assim vai, tá? O aluno Kleber defendeu este ano, aluno de mestrado do curso aqui, ok? Então, só para ilustrar aí que esses problemas que vocês veem são bem práticos, tá? Deixa eu ver qual vai ser a melhor opção, se eu vou escrever ou se eu vou digitar. Não sei nem página inicial. Vou ver se digitar fica bom. Se ficar ruim, eu tento escrever na canetinha aqui, que a gente comprou uma mesinha para isso. Mas esse caso aqui eu acho que dá para digitar. Então, vamos lá. Então, prove que a equação, né, essa equação, é verdadeira para qualquer inteiro positivo. Antes de chegar nesse prova, eu quero mostrar para vocês quais são os primeiros, quem é o primeiro elemento e assim vai. Cadê o negócio? Cadê o mouse? Tá. Achei aqui. Então, vamos lá. Quem é o primeiro elemento dessa equação? Esse primeiro elemento vai ser o número 1, que vai ser igual a 1 ao quadrado. O segundo elemento não é o número 3. O segundo elemento, isso aqui é uma somatória. Então, o segundo elemento é 1 mais 3, tá? Que vai ser igual... Quantos elementos eu tenho aqui? 2. Então, é 2 ao quadrado. O terceiro elemento vai ser 1 mais 3 mais 5, né? Eu tenho 3 elementos, 3 ao quadrado. O quarto elemento é 1 mais 3 mais 5 mais 7. Tenho 4 elementos, então isso aqui é 4 ao quadrado. Até agora parece que está funcionando, né? Ó, funcionou, funcionou, funcionou e funcionou. Tudo bem ou não? Tudo bem. Tudo certo, por enquanto. Então, isso aqui é só para ilustrar, são exemplos. Uma coisa importantíssima que os alunos às vezes cometem erro é usar exemplo para demonstração.
Isso não funciona, né? Quer dizer, isso não existe do ponto de vista matemático. Isso aqui é um exemplo. Então, eu mostrei que funciona para 4 casos. Aqui eu estou falando de infinitos, todos os números inteiros. Eu não posso falar assim, vale para 1, para 2, para 3, então vale para todo mundo. Quem me garante que isso não vai falhar num dado momento? E eu tenho um exemplo famosíssimo na matemática, que é o número chamado número primo de Fermat. Fermat criou uma fórmula para criar número primo e ele fez uma pancada de exemplos provando que aquela fórmula funcionava. Muito depois que ele morreu, usando já computador, o pessoal provou que existe número aonde não funcionava. O número, sei lá, tinha 200 algarismos, né? Então, era um número gigantesco que não era possível computar na época. Hoje é um número que não é tão grande assim do ponto de vista computacional, certo? Então, tem que ser provado para todo mundo. Então, como é que funciona isso aí? Como é que vai ser a nossa ferramenta? Vem aqui, vou aumentar a fonte aqui para ficar melhor. Então, primeira coisa, professor. Vermelho para resposta. Professor? Oi. Pode falar. Fazendo desse Ouvindo. jeito, por causa dos exemplos, a gente esbarra no problema da indução, né? Não, é exatamente isso que eu estou mostrando. Exatamente isso que eu estou mostrando, que é a indução matemática, você não resolve por exemplo. Para que serve o exemplo? O que a gente faz o exemplo? Para entender. Para entender a propriedade e depois provar. Tudo bem ou não? Okay. O caso base, que é o primeiro elemento, caso base. O primeiro elemento, tudo bem. Quem vai ser aqui o P de 1? A propriedade para o primeiro elemento. O P de 1, sim, vai ser 1 igual a 1 ao quadrado. Beleza, caso base está feito. Né? Agora eu vou... Peraí, vou marcar aqui os 3 itens. Primeiro item é caso base. Depois é supor que eu vou supor isso para um K qualquer. Eu vou supor que 1 mais 3 mais, sucessivamente aqui, somas, até 2K menos 1 é igual a K ao quadrado, isso para K, um número inteiro. Ok ou não? Até agora. Mostrar. Então, eu vou supor para o K e vou mostrar para o próximo elemento. Vou voltar aqui na propriedade. Então, eu estou supondo para um K e vou provar quem é o próximo. Quem é o próximo elemento? Essa mesma somatória, só que com um elemento a mais. Quem é o próximo elemento aqui? É um elemento a mais. Eu vou pegar esse. Vou colocar mais um. Esse cara aqui. E no lugar do K, eu vou colocar o K mais um. Vou botar esse espadinho, não. Eu não estou multiplicando, o 2 multiplica o K. Então, aqui o 2 tem que multiplicar todo o próximo elemento. Então, aqui vai ser K mais 1 também. Ok ou não? Ficou claro até aqui? Ficou sim. Pessoal, quem não ficou claro, por favor, fala. Pode repetir por que você pegou 2K menos 1 e somou com outros ali do lado? Tá, então vamos lá. 2K menos Olha 1 a propriedade. mais 2, abre parênteses, K mais 1. Isso. Olha a propriedade, né? Tudo bem essa propriedade aqui? Então, eu estou dizendo que se eu somar os números ímpares até o késimo número ímpar, o que eu estou dizendo késimo número ímpar? Primeiro número ímpar. Cadê o bolinha do mão? Opa, a canetinha aqui. Então, olha só.
se eu pegar o primeiro número ímpar, 1 ao quadrado. Pego 2 números ímpares, 2 ao quadrado. Pego 3 números ímpares, 3 ao quadrado. Pego 4 números ímpares, 4 ao quadrado. O mouse some aqui. Se eu pegar K números ímpares, K ao quadrado. Ok? Depois, aqui é até o K número ímpar. Quem é o próximo número ímpar? É K mais 1 número ímpares, K mais 1 ao quadrado. Clareou ou não? Sim, sim. Obrigado. Beleza? Então, vou dar uma apagada aqui. Beleza. Só para voltar no negócio mesmo. Então, agora eu vou começar a minha demonstração. A minha demonstração, eu vou partir do que eu tenho. Isso aqui, eu não posso usar essa igualdade de maneira nenhuma. Se eu usar essa igualdade, eu estou usando aquilo que eu quero provar, que eu não sei que é verdadeiro. Então, como que funciona essa estrutura? Eu tenho que partir deste lado da igualdade, usando propriedades matemáticas, eu vou chegar desse lado da igualdade. Tudo bem ou não? Então, eu vou partir disso aqui. No quadro de escrever na parede, não tem esse recurso de copiar e colar, que é muito útil. Partindo disso aqui, eu vou começar a desenvolver as minhas propriedades. Então, eu vou colocar aqui entre colchete o que eu estou usando. Eu vou usar, a primeira coisa que eu vou usar aqui vai ser por hipótese. Por hipótese. Qual é a minha hipótese? A minha hipótese está aqui em cima, é esse supor aqui. A minha hipótese é que isso aqui tudo é igual a K ao quadrado, certo? Então, por hipótese, eu tenho que isso aqui tudo é K ao quadrado. Então, eu vou substituir isso por K ao quadrado. Espera aí, mais 2K mais 1 menos 1. Eu não. Não ficou legal. Por hipótese aqui, eu vou fazer o seguinte. Outro recurso. Vou colocar isso aqui de verde. Pronto. Por hipótese. Não dá nem para ler. Dá. Pronto. Por hipótese. Tudo bem, não? Então, vou admitir o seguinte. Vamos seguir um padrão aqui em cara consciente. Por favor. Eu preciso de um feedback. Alô. Professor, eu acho que beleza? Só travando assim. Oi, fala. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Esse 2K mais 1 menos 1 seria a representação do próximo número da sequência? Perfeito, isso aí. É exatamente isso. Então, a propriedade é válida para K elementos. Não, olha só. Quando a propriedade é válida para um elemento, isso aqui é uma soma. Né? Isso é uma soma. Então, quando a propriedade é válida para um elemento, eu tenho só um. Quando a propriedade é válida para dois elementos, eu tenho 1 mais 3. 3 elementos, 1 mais 3 mais 5. Aqui, eu tenho a propriedade válida para K elementos. Suponho verdadeiro para K. Agora eu quero provar para o próximo elemento. O próximo elemento é tudo que eu tinha anterior, mais o próximo. Igual, só você olhar do 3 ao quadrado para o 4 ao quadrado. É 1 mais 3 mais 5, mais o próximo, que é o 7. Ok ou não? Ok. Tudo bem? Aqui, daqui em diante, é matemáticazinha básica lá do ensino fundamental. Então, aqui é K ao quadrado
mais, multiplicando ali, eu vou ter 2K mais 2 menos 1. Ok? Penso que sim. Continuando, eu tenho K. Não, certo, não. Não, escrevendo. Errado aqui, porque está meio bugado. Parou de escrever. Professor, Foi. esse Oi. 2K mais 2 menos 1 vai virar 2K mais 1, né? Isso. Voltou Alô? a escrever. Que seria... Ah, tá. Isso. Isso. Isso aqui, então, vai ser K ao quadrado mais 2K mais 1. Certo? Aí, isso aqui é um produto notável. Repare que isso é um... Agora, tem que saber um pouquinho, né, de matemática básica. Aqui, isso aqui é um produto notável. Qual é o produto notável que está aqui? K mais 1 ao quadrado. Tudo bem ou não? Para quem esqueceu, faz ao contrário. K mais 1 ao quadrado. Quadrado do primeiro, K ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2K, mais o quadrado do segundo, que é 1. Certo ou não? Para finalizar, como queríamos demonstrar. Tudo bem? Esse exemplo? Eu acho que ele só confundiu um Então pouco. tá, tem cara consciente. Então, esse foi... Na aula que tava lá no AVA, que eu tava dando uma olhadinha, o cara, ele já colocava aquele 2K mais 2 menos 1 como 2K mais 1. E aí eu confundi um pouco, mas entendi. Então, aquela aula lá é apoio, assim. Então, eu estou pegando os meus exemplos e estou desenvolvendo passo a passo aí, tá? Mas se o cara fez o mesmo exercício, o caminho é o mesmo. Às vezes ele pula um passo, pula outro, que eu estou tentando destrinchar o máximo possível. Tudo bem até aqui? Tudo bem a ferramenta de indução matemática? O que a gente fez aqui? Eu tinha uma propriedade aqui, dizendo que a soma dos n números ímpares, né? Então, se eu pegar o primeiro número ímpar mais o segundo número ímpar, terceiro número, até o enésimo número ímpar, que seria 2n menos 1, isso aqui dá n ao quadrado. Então, aqui tá, aí eu fiz o exemplo. Olha, o primeiro número ímpar, 1 ao quadrado. Se eu somar os dois primeiros números ímpares, 2 ao quadrado. Os três primeiros números ímpares, 3 ao quadrado. Os quatro primeiros números ímpares, 4 ao quadrado. Opa, parece que funciona. Vamos provar para todo mundo? Então, vou usar indução. O que a indução precisa fazer? Primeira coisa, caso base. A propriedade válida para o primeiro elemento? Vale. 1 é igual, o primeiro número ímpar é igual a ele mesmo ao quadrado, a 1 ao quadrado. Beleza. Aí eu vou supor, é isso mesmo, você supõe que é verdadeiro para um número K qualquer. Muito cuidado, quando eu coloco o N, eu estou dizendo que vale para todo mundo. Quando eu coloco K, tem um detalhezinho que é o seguinte, isso aqui é para um K específico. Eu estou supondo que vale para um K específico, e não para todo mundo. Tem uma diferença grande. E aí eu provo isso como... Eu provo para o próximo elemento, né? E aí eu provo a propriedade para o próximo elemento. Como é que eu provo a propriedade? Eu parto de um lado da igualdade e chego do outro lado da igualdade. Então eu parto desse lado da igualdade e chego do outro lado. Importantíssimo, na sua prova, durante a sua demonstração toda, você precisa obrigatoriamente usar a hipótese, né? Imagina só, suponha que e você não usa a hipótese. Então, não provou, você não fez a demonstração, né? Essa é a questão aí. Tudo bem? Penso que sim.
tá? Vamos voltar aqui para a aula. Então tá aprovado aqui. Chegou gente? Chegou gente atrasada. Tá. Vamos dar uma paradinha para usar o banheiro e tomar uma água, e aí já já a gente volta. Esse vídeo, ele tem pausa? Não tem. Gravar reuniões. Pegar um café, óbvio, né? Isso é óbvio. Tá gravando. Eu não sei dizer se tá gravando. Tá gravando. Aqui tá dizendo que tá gravando. Parar a apresentação. Eu vou parar de gravar. Como eu não sei. Esqueci. Interromper a gravação. Tá. Então eu vou interromper a gravação, depois eu gravo de novo. Tá joia? Mas eu não vou fechar a sala, não. Vou deixar ela aberta aqui. Então, daqui a 9h57, 10h07 a gente volta. Falou? Até já. Beleza.